horas, né? A gente teve algumas questões aí que a gente teve que passar para as 21. Que está sendo interessante, né? Porque a gente está percebendo que é um público diferente daquela do pessoal das 20 horas, tá? Para quem não conhece, a nossa live tem o intuito de promover conversas, né? A gente está muito acostumado a conversar pessoalmente, online, né? Com as pessoas e tal. E eu e a Viviane, a gente resolveu abrir isso para as pessoas, abrir para todo mundo, né? E trazer todo mundo para a conversa, né? A gente acredita que esse ato de conversar, a gente troca muita informação, né? A gente troca muita informação. Isso é positivo para todo mundo, né? Então a gente está fazendo isso todas as quintas-feiras, geralmente às 20 horas, eventualmente às 21 e às vezes até às 19, tá? Depende muito do convidado, de alguma questão que a gente tem aí. Hoje quem a gente trouxe? A Mili, né? A Mili é nossa colega também, ela também é arquiteta, tá? A Mili é arquiteta, ela trabalha no ramo de arquitetura também, ela também trabalha no desenvolvimento de joias, né? Ela é mestre em administração e gestão ambiental e sustentabilidade. Atualmente ela está fazendo doutorado, né? E o tema é justamente a influência da cultura no processo criativo do design de joias, né? E a gente convidou ela justamente para isso, né? Para falar um pouquinho de joias, dessa questão do design de joias, dessa questão do desenvolvimento. Por quê? Porque tem muita coisa parecida com a arquitetura. Eu acho que está muito ligado, né? O processo de criação mesmo, né? De qualquer coisa que seja, né? Ela tem o mesmo cerne, ela tem a mesma origem. E a Mili vai falar um pouco sobre isso, tá? Mili, conta um pouquinho da sua história aí, né? E a gente continua contando enquanto a Viviane aqui estabelece uma conexão aí, tranquila. Tá? Conta a historinha. Por que você gostou de joias, o que você faz, etc. Obrigado, vamos lá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Vivi e o Eric pelo convite, né? E para falar do tema do meu doutorado, né? Então, o que acontece da minha vida, né? Fazer uma contextualização. Eu fiz arquitetura, né? E eu sempre gostei de trabalhos manuais, né? Então, essas coisas de casa que mãe, vó ensina, tricô, crochê, tear, blá, 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 né? E, de repente, veio na minha cabeça, eu quero fazer design de joia. E aí eu fui fazer design de joias, né? Saber como pinta, como faz a representação, né, de uma joia, né? E aí eu passei anos sem desenvolver nenhuma peça, mas eu sentia que faltava mais alguma coisa, né? E aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer joalheria, né? Eu vou querer executar a peça, não somente desenhar, né? Foi aí, alguns anos atrás, eu fiz o curso, né, como hobby, né? E de uns tempos para cá, participei de algumas exposições pequenas, não em grandes ainda, né? E comecei a vender, né? Aí, há pouco tempo, eu criei o Instagram, né? Coloquei algumas das minhas peças, né? E, concomitantemente, eu comecei a fazer também, né, o doutorado, né? E aí eu tive o interesse no tema do meu doutorado, falar sobre o processo criativo das joias, né? Como você bem falou, Eric, né? Quando a gente fala de processo criativo, né, ela não é exatamente só das joias. O processo criativo é diferente da arquitetura, que é diferente do design, né? É tudo a mesma coisa. O processo, a forma de registrar, de armazenar, ela é a mesma, né? As dificuldades são as mesmas, né? Então, é o que eu falo, só que no meu doutorado eu vou um pouco além, que é sobre a influência de uma cultura, que no meu caso vou falar sobre a cultura japonesa, né? Por que o tema da live de hoje, eu acabei de falar que o processo de criação, processo criativo vale para todas as áreas, por que eu coloquei como design de joias? Porque falar só design é muito amplo. Então, eu tenho design de games,
design de produto, eu tenho design de joias, tenho design de interiores, então eu coloquei design de joias, tá? Então, quando a gente fala de processo criativo, né, existem várias formas de materializar essa nossa ideia, né, de pôr no papel, né, as nossas ideias. Como? Através de rascunhos, de roteiros, de croquis, esboço, maquetes, né? Então, alguns ainda vão falar assim. Volto só um pouquinho, tá? Porque cortou um pouquinho quando você estava falando, tá? Oremos, vai dar certo. Vamos fazer um pensamento positivo, vai. Tudo bem, a gente tem até meia-noite, gente. Vai ser às 9h30. 1 hora a gente consegue conectar. Caramba! Exato. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez, Agora mas deu tudo bem, vamos lá. Agora parece que deu certo. Manda ver, vamos lá. Espera. Então, voltando um pouquinho, né, quando eu falei que há variedades de materializações para a gente expor o nosso processo, né? Como eu falei, rascunho, maquete, storyboards, croquis, né? Então, seja manuscrito ou computador, né, eles são documentos do processo, né? São ideias de um registro material do processo criador. Então, por isso que muitas vezes a gente falava para os alunos a importância de nunca apagar, né, o desenho, né? Porque hoje a gente pode não gostar de um determinado desenho, mas lá na frente, com uma outra maturação, né, a gente pode até tomar outros tipos de decisões e fazer valer aquele desenho, né? Então, essas ideias, elas são retratos temporais. Então, o meu desenho que foi feito ontem, por exemplo, né, no dia seguinte eu posso vir a gostar ou não, vai depender do meu momento, do meu pensamento, do meu conhecimento, né? Então, quando a gente fala do processo de criação, né, a gente não fala só das áreas, vamos dizer, criativas, ou seja, né, design de joias, o design do produto, a arquitetura. Existe processo de criação também no teatro, no cinema, na cerâmica, na música, né? Num livro, né? Então, o processo de criação está em todas as áreas. Então, é fácil, né, a gente dar aula de técnica, né? Então, o processo de criação, cada um vai ter o seu, né? Não tem como eu falar, olha, para o design de joias, você faz desenho somente no computador. Não. Né? Por exemplo, eu, com a experiência de arquiteta, existem peças que eu faço maquete. Né? Eu pego papel sulfite, né, e fico lá pintando. Óbvio que papel aceita tudo. Né? Quando eu vou colocar essa peça no metal, seja prata, ouro, titânio, né, ela vai ter uma outra reação e eu vou ter que aceitar, né, essas problemáticas que vão vindo. Né? Isso faz parte do crescimento, do processo de criação de um produto, vamos colocar assim. Tá? Então, esses registros, né, do processo de criação, né, eles agem como um índice do percurso criativo. Né? Então, não tem como eu pegar um caderno meu de anotação, né, e entregar, a pessoa não vai ter acesso direto ao fenômeno mental. Né? Ele vai ter um processo, um percurso criativo. Né? E quando eu falo do percurso criativo, né,
esses registros, né, eles podem ser armazenados, né, de várias formas, de um processo para o outro, como eu acabei de falar. Tem hora que eu faço maquete, tem hora que eu desenho, tem hora que no momento em que eu estou manipulando uma peça, ela sai as suas variações, né? De um artista para o outro, de um designer para o outro, de um arquiteto para o outro, né? Isso difere, né? E o que vale são essas anotações, esses registros, né? Porque a gente pode fazer testagem, experimentações, né? É como eu falei, hoje eu faço uma peça, não deu certo por vários motivos, né? Muitas vezes eu deixo guardado aquela peça do jeito que tá. Porque lá na frente, com um novo curso ou com uma outra maturação, eu posso resgatar essa peça, né, e dar uma outra leitura, um outro acabamento, né, e ficar diferente do que eu havia pensado, né? Então, quando a gente fala, né, não rasgar ou não rasurar os nossos desenhos, a gente está falando de espaço e tempo, né? E a gente acha que quando a gente vai apresentar um desenho, um projeto, né, a gente apresenta de forma linear. O que é forma linear, né? Tem o início de como eu fiz o desenho, o passo 2, o passo 3 e a finalização. Só que o nosso pensamento, né, o tempo, ele não é linear. Ele é contínuo, ele é um caos. Quando eu falo caos, né, ele não é numa conotação negativa, de bagunça, né? Porque o nosso pensamento, o tempo, ele tem ramificações, tem uma complexidade. Então, a todo momento, a gente pensa numa coisa, aí volta, pensa no presente, aí a gente volta no passado, né? E aí a gente faz um novo presente. Então, sempre a gente tá, vai, volta, vai, volta, vai, volta. O processo de criação não tem como a gente pegar, querer fazer uma joia, né? E o meu pensamento é do início ao fim. Ela vai ter mudanças, né? E essas mudanças, elas são ricas para a gente, não só para o criador, né, para o designer, como para a peça também, tá? E quando a gente fala de caos, né, de pensamento, de movimento, né, eu li uma vez que Einstein, ele era bagunceiro, então a mesa dele era um verdadeiro caos, né? Ele não era uma pessoa organizada, né? E só que na bagunça dele é justamente isso, porque para ele pensar numa fórmula, na matemática, ele tinha umas outras antes para pensar. Então, é esse pensamento. Então, não tem problema, eu não sei se quem está nos assistindo, que se são alunos, né? Não é vergonha nenhuma chegar e falar assim, nossa, eu estou com esse pensamento, mas depois da finalização do meu projeto, é outra coisa que eu nem havia pensado. Mas isso é normal, né? Isso faz parte, né, do processo de criação, né? E isso é muito bacana. E Paul Klee, para quem não sabe, é o pintor, desenhista, né? Ele passou pelo surrealismo, expressionismo, né? Ele falava que o seu caderno de documentos, de diário, né, não é uma obra de arte, quando a gente apresenta, mas é uma obra do tempo, né? Justamente, né, para mostrar que aquelas anotações, aqueles registros, né, são retratos, como eu falei, são retratos temporais, né? Então, naquele momento, eu queria daquele jeito, mas amanhã eu não quero mais dessa forma, né? Então, isso é muito rico.
né? A forma... Oi? Não, só Tudo para bem? colocar aqui, sim, várias pessoas aqui comentando, né, o que você falou, né? A Laura falou que quando você está falando de maquete, né? Que a maquete ajuda ela a ter esse pensamento projetual, né? Mais do que o croquis, ela falou, inclusive. Né? Porque ela não conseguia colocar em croquis, ela fez maquete. E muita gente se identificando aí com Einstein, né? Nessa questão aí do caos, né? E eu acho muito legal, né? A Letícia, a Dani Medeiros Lacerda, a Viviane também, né? Viviane, né? Enfim. E a Dani Medeiros falou exatamente isso. No meu caos, eu consigo ser criativa, né? Eu acho isso legal. Mili, só vou fazer um parênteses aí, cara, que eu estou estudando exatamente essa questão dos processos criativos, dos processos, né? Só tem 2 livros aqui, porque o resto está na biblioteca. Mas assim, ó, isso aqui é legal, não sei se você já leu, né? Essa menina, ela é uma fantástico, né? Conhece aqui, é maravilhoso, né? E isso aqui eu peguei para ler também, que estou achando legal, né? Tem mais, depois eu te passo, depois que a gente, né, acabar aqui, eu te passo mais e tal. Está fazendo parte da minha pesquisa essa questão do processo criativo, e a questão do caos é legal porque ele está muito... se a gente pegar a teoria do caos, né, o caos, entre aspas, ele é organizado, né? Então, né, essa é a grande brincadeira. E o nosso cérebro é a mesma coisa, né? Quando você fala do caos, da bagunça, etc., quanto mais informações você tem, quanto maior é o seu repertório, mais você concatena ideias, mais você cria ligações sinápticas entre os seus neurônios e mais ideias vocês têm, né? Então, assim, essa é a grande brincadeira do processo criativo, cara. Eu acho fantástico. Pô, super legal essa pesquisa, gostei muito. Vamos lá, pode continuar. Por isso é importante a gente ter essa bagagem, essas referências, não em todas as áreas, né? Eu fazendo joias, eu não só vou buscar referências de joias, né? Eu, como arquiteta, eu vou lá buscar na arquitetura, na estrutura, para montar o meu repertório para poder desenvolver joia. Né? Então, essa que é a sacada, né? Não é necessário, por exemplo, nós temos uma riqueza do bioma, né? Então eu posso pegar justamente uma árvore, plantas, sei lá, e fazer parte do meu repertório para fazer até a minha coleção de joias. Eu já vi bastante então, joia que é baseada em folha, em forma de bicho, estilizado, fica maravilhoso, né? Hoje em dia a biomimética para trazer um monte de referência, né? Exatamente, né? Então, quando a gente fala de tempo, de espaço e tempo, nessa conjunção de espaço-tempo, né? Do pensamento que sempre está em movimento, sempre está em ação, né? A gente fala assim, né? Não tem como a gente sentar, colocar em patamares diferentes, por exemplo, passado, presente e futuro, né? Por exemplo, há 1 hora atrás, né, isso já é passado, né? Então, o pensamento é contínuo, ele não é linear, né? Não que a gente vai viver do passado, não é reviver, né? Mas é refazer, é reconstruir, é repensar. Né? Então, por isso a importância de um projeto, a gente nunca jogar fora. Aquilo vai servir, vai fazer repensarmos em muitas coisas, né? Para melhorar lá na frente. Né? Então, a partir dessa transformação, dessa metamorfose, novas formas vão aparecer. Né? Então, é uma maturação dos nossos pensamentos, do tempo, né? E o ser humano, ele sempre teve a necessidade do novo, né? Então, a cada momento, né, que a gente faz esse processo temporal, né, a gente está criando algo novo. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo do liquidificador, né? O liquidificador, né, foi criado, eu acho que em 1900
1805, 1810, eu não lembro ao certo, né? Era uma mistura, a princípio, de liquidificador e batedeira, tá? E depois só liquidificador. Hoje nós temos, né, liquidificadores que tem juntamente a batedeira, né? O liquidificador, ela teve uma evolução, a função sempre foi a mesma, né? Mas ela tem um novo desenho, uma nova forma, né? E é isso que o ser humano procura, né? É o novo, né? E aí tem, quando a gente fala do novo, ela é uma inflexão do produto anterior, né? É uma variação do produto anterior, né? Então isso é bacana. Então quando eu faço uma peça, né, ela começa a ter variações, né, de várias formas, né? Ou de repente eu coloco uma pintura ou uma pedra maior, menor, e assim vai tendo as variações, e o meu processo de criação, né, ela vai mudando, né? Então, vai ter gente que não quer pedra grande, né? Como já aconteceu, né, de eu não conseguir vender uma peça porque a amarela, a pessoa não gostava de amarelo, né? E a peça é única, principalmente quando você faz, né, peças orgânicas. Você não consegue mais repetir, não consegue mais fazer uma cópia. Então, e aí a gente começa a ver, né, que o artista, o designer, o arquiteto, ele faz um esforço incrível para fazer visível aquilo que está por existir, né? Então, o arquiteto, o designer, o artista, né, ele nunca trabalha sozinho, né? Por exemplo, quando a gente faz um projeto, né, a gente também tem a influência, né, a vontade, né, do cliente, a opinião do cliente, né? Então, aquele produto, ele está sendo transformado, né, não somente pelo profissional, né, mas por ambos, ou por 3 pessoas, sei lá, né? Então, é uma coisa que a gente tem, é uma nova realidade agora, né? Nas joias, existem peças, quando é por encontro, a parte que não é individual. Então, vem o cliente, ele pede uma forma, aí tem a questão preço, né? Mas cliente é aquela coisa, né? Quer tudo, mas tem certas dificuldades, por exemplo, financeiro. Não dá, então a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Assim como na arquitetura e como em outras áreas, né? E aí tem eu acho, e aí esse crescimento, essa transformação, né, que também é o processo de criação, né? Então o processo de criação não é só o do artista, ele é conjunto, né? E muitas vezes. Eu estou estourando o meu horário, Eric? Não, tem tempo ainda, passou meia hora. Pode falar o que você quiser. Tranquilo. Quer fazer algum comentário, Viviane? Eu tenho um aqui. Eu quero. Só rapidinho. Eu achei muito legal isso que a gente está falando de processo criativo, porque para todo mundo aqui é muito rico isso é muito necessário, porque às vezes as pessoas acham assim que a ideia nasce pronta, que a pessoa boa é aquela que, tipo, cria e já vem tudo perfeito, solucionado. E, na verdade, tudo é uma construção, né? Não só o raciocínio criativo, mas também essa parte da produção. Porque, às vezes, o seu projeto, quando você vai partir para a prática, né? Colocar realmente para ver se funciona, se dá certo, às vezes você ainda vai ter que mudar muita coisa. Então, eu acho maravilhosa essa discussão, porque eu adoro esse assunto e eu acho que é muito importante as pessoas verem que a nossa vida é isso mesmo. Às vezes a pessoa fica meio frustrada porque não tá conseguindo, não tá... Mas a gente nunca sai do 100%, não tem isso, né?
Tem duas coisas que a Mili falou assim que eu acho fantástico, né? Uma é realmente essa questão do projeto, ele é sempre uma criação conjunta, né? Você fazer um projeto sozinho, cara, você está perdendo muita coisa, porque você não tem a discussão, você não tem o repertório do outro, né? Nós, como criadores, nós, como projetistas, né? A gente tem que compreender, né? O repertório do outro, né? A nossa criação não é só nosso repertório, né? E tem uma historinha bem legal assim, né? Tem o Jorge Luiz Borges, né? Que é o poeta argentino lá, que é muito legal, tem umas ficções fantásticas. Quem nunca leu, leia, né? Jorge Luiz Borges e tal. E ele fala, né? Que eu acho muito legal, que eu comparo muito a questão projetual, a questão da criação, né? Que ele falava o seguinte, que ele publicava os livros dele para se ver livre dos livros. Por quê? Porque a cada dia que ele vivia, Isso mesmo. aumentava, ele aprendia alguma coisa, ele gostaria de colocar no livro, né? Então ele queria publicar para se ver livre. Cada dia a gente aprende alguma coisa, né? O repertório nosso, ele vem de todas as nossas formas de aquisições sensoriais, né? Pode ser auditiva, visual, olfativa, gustativa, tátil, né? Então isso é muito legal. Tem vários, né, autores, né, que falam do processo cognitivo, do processo de criação e tal, que eles colocam essa questão, né, desse acúmulo de informação. E até acho que hoje estava lendo, né, que fala, tem um autor, que eu não sei se foi o Sternberg, não vou lembrar quem é agora. E ele fala justamente isso, né? Que o importante não é só a quantidade de informações, né? Mas como cada um junta essas informações para criar coisas novas, né? Então acho que essa é a brincadeira do processo criativo, né? Mas às vezes eu já vi algumas pessoas falando, tem uma pesquisadora que chama Consuelo, que é lá da Universidade do Arizona, eu não lembro o sobrenome dela agora, é Trucon, uma coisa assim. E ela sempre fala isso, do processo criativo. A Mili caiu? A Mili caiu. Então, deixa eu falar essa parte. Vai falando, e ela fala assim que às vezes a gente tem que até dar um descanso mesmo. Você trabalha, tipo, 1 hora, 2 horas no seu processo, e depois você vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Tipo, vai caminhar, lavar louça, dormir, sei lá, fazer uma outra coisa que não tem nada a ver. E aí depois você volta, porque quando você volta, geralmente você ainda tem mais coisas que seu cérebro conseguiu assimilar, que você lá, focada no problema, não estava vendo. Oi, Mili. Essa questão que a Viane está falando é a questão da saturação, né? A saturação, ela faz você perder essa possibilidade de juntar coisas, né? Mas, desculpa, a gente interrompeu você, mas assim, essa questão realmente dos processos criativos é fantástica. Maravilha. E eu não sabia que essa pesquisa era essa, né? A gente tinha conversado antes até. Depois a gente vai trocar umas coisas aí também. Tem bastante coisa sobre isso. Eu gosto. Valeu, Mili. Pode falar. Então, isso, na verdade, é um tema, o processo de criação é um tema muito abordado na academia, né? Para você ver como as pessoas têm dificuldade, né? Quando se fala do processo criativo. Isso não se dá só, eu vejo nas aulas, né, que eu frequento, né? Isso não se dá só com o pessoal da arquitetura, né? No design é o mesmo sofrimento, né? Como que é o processo de criação, né? Como que eu vou projetar um produto ou uma joia? Eu não sei se foi a Vivi ou o Eric que falou assim, a ideia não sai do nada. Nós não somos um Chico Xavier que a gente vai... com certeza não. Eles vão saindo, né? Não é dessa forma. Né? Então, para isso, como vocês falaram, a importância do repertório. Né? Então, eu vi um filme, né, há muitos anos atrás, né? Eu não lembro o nome do filme, eu só lembro uma passagem que ficou muito marcada. Né? Era um pintor, né? E ele viu uma tela em branco, né? Aí a pessoa do lado perguntou assim, né? Você não vai começar a desenhar? Né? Aí ele falou assim, vou, né? Eu só vou eu vou fazer uma cópia, né? Aí a pessoa falou assim, gente, eu tô pagando você para fazer uma cópia? Ele, né? Aí, ou seja, né?
não é que ele vai fazer uma cópia, mas na cabeça dele, né, ele com todo o repertório, ele já estava naquela tela vendo o desenho que ele ia fazer. Ele só ia na verdade, né, copiar o que já estava na imaginação dele, na cabeça dele, nos pensamentos dele, né? Então isso ficou muito marcado, né? Quando a gente olha o papel, né, a gente precisa de repertório mesmo para poder, sabe, fazer alguma coisa. Isso não sai assim de uma hora para outra, né? E as pessoas, não sei, como a Vivi falou mesmo, não tem que ficar frustrado, né? Isso acontece com todo mundo, né? Eu fico pensando, né, na cabecinha do pessoal do escritório Big, do Biak Angels, né, o processo de criação dele, né? Uma vez eu tive a oportunidade de dar aula com uma menina ela fez um pequeno estágio com um dos professores do Biak Angels, do Big, né? E aí eu perguntei para ela como era o processo de criação, né? E ela falava que a cada reunião ele ficava mudando as coisas, né? E é o que acontece. A gente muda isso, muda aquilo, por uma série de fatores, seja norma, legislação, ou porque de repente, né, a gente vem com novos conhecimentos, está agregando, né? E sem querer a gente vai mudar o projeto, é um novo produto, né? Então, para quem está ouvindo, né, não se frustre, viu? É normal, né? E continuando, o artista, ele não é um ser isolado, mas ele é alguém que tá inserido e afetado pelo seu tempo e seus contemporâneos, né? Então, isso também é uma outra característica que vai fazer com que o processo de criação dele, né, mude. Tem a Faia, uma pesquisadora, né, ela fala que o ser humano, né, ele é feito de ser consciente, ser sensível e ser cultural. Né? Você leu isso, Eric? Né? Ela é muito boa, ela é muito boa. O que Oi? Ela é muito boa, cara, a Faiga. É uma chamada fantástica. A Faiga, ela é muito legal. E aliás, tem uma outra pesquisadora. Tem uma outra pesquisadora que eu me baseio nela, não somente na Faia, que é a Cecília Assis, né? Então ela tem 3 livros, né? Ela fala muito do processo de criação, né? Ela e a Faia falam bastante sobre isso, e outros escritores. Então, para quem estiver interessado, né, leiam também a Cecília Almeida Salles, tá? Então, falando na Faia, né, o que é ser consciente? Né? É o ser humano consciente da sua existência, onde o próprio modo de pensar, de vestir, de vivenciar, ele vai ser moldado, né, de acordo com o seu contexto social. Né? Aí, o que é um ser sensível? Né? O processo de criação e o processo intuitivo, eles estão interligados, né? Então a criação, ela se articula através da sensibilidade, né? E o que é legal, né? O homem da história de uma cultura, né? Tá cortando. Eu acho. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tô ouvindo. Só tá a imagem meio paradinha, mas tô ouvindo. Mas tranquilo.
O que eu ia falar, nem sei se é um autor que a Mili está utilizando também, tem um cara que é um croata, se não me engano, Mihaly, Csikszentmihalyi é o nome do cara, é assim mesmo que eu estou falando, por incrível que pareça esse nome. E ele fala muito sobre essa questão que a Mili está falando, cara, do processo criativo ser decorrente, né, do meio social, do tempo em que a pessoa está, né? Tem até um outro autor que é o Igamon. Ele fala assim, olha, às vezes, né, uma ideia, uma inovação, né, uma criação, ela só vai ser entendida daqui tantos anos, né? Porque a criação, a parte sempre vai ser decorrente disso. Um monte de gente falou várias coisas aqui, ó. Inclusive a Inês, ela falou sobre os programas de computador. Daqui a pouco a gente fala, a gente já passa para a Mili já. Deixa eu só ver se a Mili está já aqui, só um minutinho. Cadê a Mili? Mili não já voltou. Tá. Será que ela não vai conseguir voltar? Não, já chamei de novo. Deixa eu ver aqui. Acho que ela não pediu. Ó, o pessoal que tá entrando. É aquilo que eu falei, pessoal. A gente só consegue 3 pessoas por enquanto aqui, mas depois a gente pode conversar com certeza, tá bom? Viu, Mili? Só vou mostrar aqui algumas perguntas aqui, tá? A Dani falou... Não, a Cris Claudina falou que a natureza é realmente uma verdadeira inspiração em várias áreas, né? E a Inês falou sobre a questão dos programas, né? Porque ela fala assim, né? O uso de programas computacionais no processo criativo, né? Isso em joias é muito legal. Não sei se você usa um programa chamado Rhinos, né? Rhinoceros para fazer joias é fantástico, né? Ele é muito bom. Isso, né? Ela está perguntando sobre isso, você pode, né, continuar o que você está falando, depois você até pode, né, a gente pode até entrar nesse assunto. E a última, a Dani Lacerda aqui, ela falou que... ela está confirmando o que você falou, que a gente copia o que tem na nossa mente, né? A gente né, repassa isso para o mundo físico. Eu acho isso muito legal também, é uma questão muito legal. Perfeito, ela caiu, deixa eu chamar de novo aqui a Mili. Vai falando aí, Viviane. Bem, vamos ver se a Mili vai voltar, né? Mas eu achei muito legal isso que ela falou, até porque às vezes também a gente pensa assim, que o nosso processo criativo é inferior, não tá dando certo. Então, assim, essa questão de você ser amiga dos seus erros, principalmente, porque é muito comum, até quando eu tô fazendo... Eu nunca projetei joia, mas assim, projeto de imobiliário, projeto de arquitetura, é assim, às vezes você tá lá no 10º modelo que você tá fazendo, você volta lá no primeiro, rouba um negócio e junta com o terceiro, enfim, você faz ali um uso. Então, é sempre bom a gente manter todos os nossos estudos. E todos os escritórios que eu trabalhei, ninguém jogava nada fora. A gente bota na pasta lá de desatualizado, com data, mas não se perde nunca, nem uma ideia, nem depois que o projeto já acabou, porque às vezes, e muito constantemente, a gente usa em outros projetos, né? Outros clientes. Então a gente nunca desfaz de nada que a gente desenhou, nunca. Pode continuar o que você estava falando, e depois tem aquela questão que a Inês falou da questão do computador como processo criativo também, né? Se funciona, não funciona, enfim. Mas vamos lá, pode deixar para depois. Tá. Então, deixa eu só continuar. Quando a gente fala do ser consciente, sensível e cultural, né? Há muitas pessoas que são... ela é inata de uma pessoa, né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai criar alguma coisa, projetar, sei lá, né? A gente vai colocar também a nossa cultura. Então, por isso o tema do meu doutorado é a influência cultural, né? Então, aí eu vou falar uma coisa que a cabecinha de muitos, e a função também é dar uma pesquisada. Quando eu falo da cultura, do artista, do designer, né? No meu caso, eu vou falar também sobre um elemento cultural japonês, né? Que é o ma, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, né? Tem uma pesquisadora, né?
Aliás, ela nasceu no Japão, mas ela estudou, fez doutorado, pós-estudo aqui no Brasil, ela mora aqui no Brasil, né? E é um elemento cultural. E o que significa esse elemento cultural? Essa palavra ma, né, significa o vazio, o interespaço. Quem utiliza muito do ma é Tadao Ando, por exemplo, o arquiteto. Né? Então, de uma cultura, da cultura japonesa, né, um elemento cultural, a gente pode agregar no nosso processo criativo. Né? Então, eu vou agregar esse elemento nas joias, assim como Tadao Ando, né? Tem outros arquitetos japoneses, né, que agregam esse elemento que é vivenciado de forma tão natural pelos japoneses, né? E eles agregam, esses arquitetos agregam na obra, né? Então, para eles, um espaço vazio, né? Não tem nas casas japonesas, nas construções, geralmente tem um espaço que é vazio, muitas vezes não tem mobiliário, né, só tem um tatame, né, e eles dizem que é um interespaço, né, é um espaço vazio. O que é isso? É a conexão, é a interligação de dois elementos, né? E eles comentam, essa pesquisadora, ela fala que não existe espaço vazio se tem ar, porque ar é vida. Né? Então, mesmo que a gente tenha um ambiente, não tenha nada de mobiliário, né? Mas lá tem ar. Né? Então, existe vida. Né? E isso é a conexão de dois elementos. Né? Então, a gente fala sobre espaço, então eu vou comentar também sobre, na minha pesquisa, sobre algumas influências japonesas, assim como esse elemento cultural. Eu vou falar também do origami, né, das joias japonesas, né? Enfim, a gente, né, é um tema bem bacana falar da influência japonesa, né? E eu acho que é uma coisa, quando a gente fala da cultura, né, independente de qual ela tem que ser explorada, né? A gente sempre teve o olhar para os Estados Unidos, para a Europa, tudo de lá é bom, é o melhor. E a gente tem tanta riqueza, né, nós aqui no Brasil, e que ela não é explorada. Até a Lina Bobardi, por exemplo, que era italiana, né, ela explorou ela desenhava joias, né? Ela explorou as pedras brasileiras, né? Os indígenas, né? Tanto no vestuário, nas joias, enfim, né? E nós mesmos brasileiros, a gente não explora isso. Então a gente tem que fazer o uso, né? Não ficar pensando, a tendência é fazer na residência agora tudo com um telhadinho, né? Ou usar só concreto. Não é isso. A gente tem muito mais coisa para explorar, né? E a gente não faz uso, né? E é o que eu quero demonstrar na minha pesquisa, né? Não só apresentar a cultura japonesa, né? Mas para mostrar mesmo que a gente tem que fazer uso da nossa cultura no processo criativo, seja no meu caso das joias, ou como na arquitetura, né? Ou na cerâmica, enfim, né? É isso. E aí, respondendo a colocação da Inês, né? Inês, eu não uso ainda o rinoceros, porque eu tenho super dificuldade com computador, com esses programas, né? Mas eu pretendo, e eu acho que é super válido, né?
Tanto que essa pesquisadora e escritora Cecília Salles, independente da forma, ou ela manuscrita ou no computador, é válido o processo de criação, né? Não, a gente, até nós como arquitetos, tem gente que consegue criar, né, usando computador, né? Eu não consigo, sinceramente. Eu sou bem aquelas de desenhar no papel manteiga, né, de ter, de pegar, de sentir o papel, lápis de cor, lápis, sei lá, eu gosto de tudo isso, né? Eu também. Mas para quem gosta, também. eu acho que é válido. Geralmente, nas joias, quem faz o uso do computador, né, são os designers que fazem desenhos para empresas, né, grandes empresas. Então, por exemplo, para H-Ster, né? Então eles fazem no computador, porque tem que mostrar lá para a diretoria, para eles terem noção do 3D da peça, né? Eu quando desenho, né, como eu mesma vou executar, né, então às vezes eu faço ela planificada, desenho 2D, mas eu já sei na minha cabeça como ela vai ser montada, né? Então por isso que eu vou voltar de novo, né? No início eu fiz só o design de joias, mas eu sentia que precisava muito mais. Então, para mim foi muito enriquecedor, né, fazer o curso, fazer joalheria e ficar lá, sabe, montando peça, fazer cravação, enfim, né, para eu ter um domínio maior, né, para eu ter muito mais facilidade, né, no meu processo de criação, né. Eu acho legal, isso. até dá para linkar no que você falou, daquela mais questão lá alguma do copiar para alguma. Estão me ouvindo, não? Tô. Então, Tô ouvindo. acho que você falou agora, que junta com aquilo que você falou agora há pouco. Sim. A questão do copiar, né, da sua mente para algum lugar. E se algum lugar pode ser uma tela, né, de pintura, pode ser um papel manteiga, pode ser um lápis, caneta, pode ser um computador, pode ser uma argila, né? Então essa questão de você transmutar o seu pensamento para algo real, cara, isso vai de cada um. Concordo totalmente com o que você está falando. Eu acho muito legal. A Laura falou que tem problema de bloqueio criativo na hora de utilizar software, né? Cara, os meios de propagação da ideia para o mundo físico pode ser qualquer uma, pode ser software, o que você quiser. Eu acho que isso é muito legal, né? Mais alguma pergunta, pessoal? A Mili está perguntando aqui se tem mais alguma pergunta. Viviane? Eu só ia falar que realmente, eu curto muito mais desenhar 2D, eu uso o AutoCAD bastante, porque eu faço projetos, assim, mas assim, o 3D é só mesmo quando eu vou, é uma coisa mais de venda, né? É uma coisa mais é mais comercial, mas quando é uma coisa assim, às vezes não dá nem tempo, como a gente trabalha em obra muito rápida, as coisas são tão rápidas que se eu ainda for fazer um 3D, tipo, o cliente não vai nem esperar. Assim, é tudo muito rápido. E já eu acho que também tem isso, né? É uma coisa muito menos, assim, que requer... A não ser que você trabalhe em série, né? Porque, tipo, se você vai fazer para uma joalheria, talvez você vai fazer umas peças que vão ser repetidas. Mas quando você trabalha assim, uma coisa mais artesanal, que vai ser uma peça única, às vezes não compensa muito você usar um software, né, para fazer. Não tem muito... Você vai ter mais trabalho de desenvolver a peça no software do que fazer ela propriamente dita, né? Então, eu acho que depende muito do processo, né? Quando a Mili fala da utilização de software pelas empresas, né? Tendo esse modelo, né, virtual dentro do computador, nossa, facilita muito para grandes empresas, né? Pode prototipar, pode fazer um modelinho e etc. Ô Mili, eu acho que Cleo Santos, Mili, sensacional sempre, olha que legal, assim, tem o pessoal aqui elogiando você. Eu acho que tem um lag, né? Eu falo, demora um pouquinho para Mili me ouvir, é isso? Tá tendo um... Ah lá, tem um lag. Só fazer essa pergunta para a Mili, que tem aqui. Mili, a Cris Claudino, que está sempre com a gente aqui, ela está falando assim, ó, quais materiais você mais utiliza ou gosta de utilizar para joias?
Será que ela ouviu? Caiu. Será? Não, acho que ela ouviu. Acho que tá tendo um lag aí. Aí eu tô lendo aqui. Cris, na verdade, eu gosto de usar, quando é encomenda, o cliente quer ouro, eu faço ouro, tá? Mas ele é muito caro, tá muito caro, a cotação do ouro, do dólar é muito caro, então eu gosto de usar prata. Mas o que acontece? Como eu acabei de falar, durante essa minha pesquisa, né, do doutorado, eu descobri que na cultura japonesa, né, outros materiais, né, para fazer uma joia, por exemplo, tecido, né, muitos designers de joias utilizando madeira, né? Então, eu tenho algumas peças que tá até no site, que tá em madeira, mas já tem algumas outras peças que eu estou fazendo que vai sair com um tecido, por exemplo, né? Então, é aquela coisa que eu falei há pouco, né? É testagem, né? Eu fiz algumas peças agora com tinta acrílica. Olha, eu desmanchei a peça 10 vezes, porque eu testava, dava errado, ou porque não funcionava, ou porque ela não aderia com metal, né? Então você vai testando, por isso, de novo, né? Então eu tenho o desenho, né? O meu processo, né? Mas aí não deu certo, eu vou para outra, eu deixo para depois, né? A Inês falando couro, né? Eu ainda não utilizei, porque eu tô com muita vontade de usar tecido. Como a gente está falando muito, o mundo está falando muito de sustentabilidade, então eu vou pegar tecido, são coisas que eu vou testar também, tingir com produtos, com alimentos naturais, sem adição de coisas químicas, né? Mas isso é tudo testagem e demora. Não é uma coisa para fazer hoje e amanhã está pronto. Não é desse jeito, né? E aquela coisa, também trabalho com um projeto, então você vai deixando para depois. O meu Instagram de joias, coitado, eu nem lembro quando foi a última publicação que eu postei, né? Então eu tenho eu estou fazendo mais coisas e postar. Sempre a gente deixa para depois. O Mili, nossa, fantástico. Achei super legal. Poxa, eu não sabia desse seu tema de doutorado. Achei fantástico, achei maravilhoso e tal. E por enquanto é isso. A gente já está aí em 1 hora, né? A gente tem alguns últimos avisos aí. O último aviso essa live estará em breve, talvez no domingo, online, lá no nosso canal do YouTube, né? É só entrar no YouTube e procurar Talk das 20, vocês vão encontrar lá todas as nossas lives anteriores, né? Então, faça isso, né? Para rever a Mili falando sobre joias mais uma vez, tá? Recado 2, tá? Não esqueça que nós também temos um grupo, né, no WhatsApp de troca de informações, né? A nossa comunidade lá do Talk das 20. Quem quiser, é só entrar em um dos nossos perfis, o meu ou da Viviane, e tem lá o link, né, para você acessar direto, né? E a Viviane tem mais um recado agora, né, Viviane? Então, a gente está começando a fazer um projeto de interação para ter mais visibilidade na internet, mais visibilidade em todas as mídias sociais, aí, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Então, quem quiser, né, quem gosta aí de postar coisas, os blogueiros aí, o pessoal que precisa, né, promover o próprio trabalho através de mídia social, se quiser entrar, a gente tem um grupo no WhatsApp que se chama Talk Interação, e a gente vai fazer uma série de atividades e tal, e coisas internas ali, para realmente trazer mais visibilidade, porque tem essa história dos algoritmos, algumas coisas que a gente tem que fazer, que a gente está estudando bastante, para dividir com todo mundo que está no grupo. Então a gente convida especialmente as pessoas que queiram realmente crescer
no online, que tenham algum tipo de objetivo que realmente é importante postar todo dia e interagir todo dia, porque a gente vai ter atividades diárias e todo mundo precisa estar assim no mesmo no equilíbrio, assim, para todo mundo fazer junto, todo mundo entender o que é para fazer e todo mundo sair fazendo, porque esses canais de mídia social, eles têm muito assim a questão do tempo, o tempo de postagem, o tempo que você precisa fazer as atividades para dar certo, para ter mais visibilidade. Então, assim, o tempo de vida de um post, tudo isso a gente vai começar a falar, mas é só para o pessoal do grupo, porque tem muita gente fazendo esses tipos de grupo e a maioria é tipo gente que trabalha com venda, mas eu queria, a ideia era fazer um setorizado aí para nós, então o pessoal de ensino, arquitetura, arte, educação, tudo voltado para a área do design da engenharia, esse é o foco, né, que a gente está buscando juntar o pessoal ali no Talk Interação. Então quem tiver interesse, na minha bio tem um link, se você clicar ali na minha bio aqui do Instagram, a primeira coisa que aparece é o Talk Interação. E também a gente tem QR Code e tudo mais, se quiser falar com a gente no direct ou falar pelo Facebook, enfim, a gente está super disponível. Mas, então, lembrando que a ideia é realmente pegar gente que está muito afim de crescer no online. Porque as atividades, a gente precisa de gente que está sempre postando e a fim de interagir, né? Você ouviu, Mili? Também tá convidada, se tiver interesse. Gente, isso é muito legal o que a Viviane falou, tá? Então, assim, super recomendado, tá? Entra no grupo lá, a gente começa a conversar e começa a interagir aí, tá? A Laura, né? Parabéns para nós. Muito obrigado, Laura, também. Cara, Mili, já agradeço, né, a sua presença, foi muito legal mesmo, tá? Em breve você volta aqui para conversar com a gente, né, sempre, né, tipo, chama de novo, porque assim, cara, quando o papo é bom repetir, né? Então, eu que agradeço. Tá. Isso aí. Olha, aliás, deixa eu falar, a Mili também podia vir falar só sobre criação, porque eu acho que esse assunto é muito gostoso de falar. Eu amo essa parte da criação, do processo criativo. Ainda mais porque você tem esse conhecimento de criação do processo japonês, oriental, eu acho muito interessante que a gente pudesse repetir uma live aí para falar desse assunto, porque é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas mistificam muito essa parte da criação e não tem muito segredo, tipo, eu acho muito legal a gente falar para quebrar um pouco essa coisa do gênio criativo. Só para encerrar, você está falando disso agora, esse psicólogo croata que eu falei, o Mihaly, Csikszentmihalyi é o nome dele, acho que ela saiu, né? Ele fala um negócio que se chama de flow, né? Que é justamente, né? Deixa eu só chamar ela de novo aqui, que é justamente essa questão de você criar, de vivenciar, de aprender de uma forma que é prazerosa, né? Isso é o intuito, essa é o objetivo da gente, né? De tipo fazer uma coisa que gosta, aprender com isso tal, de um modo muito flow, né? Muito contínuo, né? Então acho muito legal. Estância Porto Feliz, valeu. Letícia, valeu, tá? Franciele, valeu. Cleo, valeu. Mili, valeu, tá? Eu fico por aqui. Se vocês quiserem falar mais um pouquinho aí, à vontade, tá, pessoal? Super obrigado, Mili. Obrigadão, Viviane. Só agradeço a Mili, gratidão, pessoal, todo mundo que entrou aí. A gente teve os probleminhas, mas a live foi incrível. A gente vai editar, depois vai ter a live sem esses gaps aí. Vai ser mais legal ainda de ver o editado no YouTube, porque eu acho que vai dar uma continuidade melhor. Obrigada a todo mundo, gente. Até a próxima. Mili. E a Mili caiu de novo. Tadinha, a Mili caiu de novo, sério? Vou esperar ela só pra falar tchau. Vou esperar ela pra ela se despedir. Vou chamar ela de novo aqui, peraí. Né? Tem o pessoal entrando agora, mas já tá acabando. Mili, a gente tá esperando você pra você falar suas últimas palavras aqui pra... Que pena. Agora que o pessoal tá entrando, um monte de gente que tava dando aula tá conseguindo entrar agora, gente. A gente vai editar, depois a gente vê na gravação do YouTube, que agora a gente já tem que encerrar. Fala tchau aí, Mili. Dá o seu... Gente, obrigada,
né? Me sigam, por favor, né? Começar a atualizar o meu Instagram nas peças, né? Os meus Instagram, tanto de arquitetura como de gente, né? Obrigada, Vivi, Eric, pelo convite. E aí a gente volta com outros temas. Isso aí. Obrigada, Gerson. Ok, Mili, valeu. Tá ouvindo a gente? Então, depois no YouTube, como a Viviane falou, a gente vai, né, editar tudo isso bonitinho. Então, ok. Pessoal, então, nos siga. Tá? Eu coloquei todos os perfis da Mili aí no chat, né? Quem só procurar ali, tá? No nosso Instagram também tem os contatos da Mili, tem os nossos. E no vídeo do YouTube também terá todos os contatos, todos os perfis, tá? Mili, se você está ouvindo a gente, vou chamar você de novo, porque só pra gente deixar aquele final, né? Tipo, legal. Vocês viram que eu estou enrolando assim para trazer a Mili de volta. O velho truque, né? Assim. Mili, oi! Tá difícil. Super valeu, Mili. Brigadão. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Beijos. Até a próxima quinta. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.